Últimas notícias do São Paulo, bora trazer mais detalhes sobre Rafael Tolói, que deve assinar o seu contrato hoje. Vamos falar sobre Mailton, existe alguma possibilidade dele realmente se tornar reforço do tricolor paulista? E bora falar sobre Nico Hernandes, Gamarra, zagueiro do Cruzeiro, e também sobre Foyt, do Villarreal. Bora trazer detalhes. O pessoal tá falando bastante sobre esses nomes, Alex, então são muitas perguntas, então bora trazer mais detalhes. O São Paulo se reapresenta, né, novamente nessa sexta-feira, aliás, né, se apresenta, porque já na reapresentação de quinta-feira já houve ali os primeiros trabalhos, e aí, após o treinamento desta sexta-feira, almoço, todo mundo se ajeita e deve viajar todo mundo para o Recife. Expectativa real de Igão, Isaac, Pedro Ferreira e também do Nicolas acabarem viajando com o elenco para a partida contra o Sport Recife. Aí Enzo Dias deve ficar guardadinho. Alan Franco também tem boas chances de sequer viajar para esse compromisso. Então aí alguns atletas importantes do São Paulo devem acabar ganhando um descanso para esse compromisso. São Paulo deve ir com uma equipe bem alternativa para esse confronto contra o Sport. E aí a gente, provavelmente no vídeo da tarde ou no mais tardar no vídeo da manhã deste sábado, a gente já traz detalhes sobre provável escalação. Soube até que o Igão chegou a treinar entre os titulares na quinta-feira, mas como era um treinamento ainda sem os principais jogadores, né? Então ainda não dá para cravar qual que seria a escalação, mas Lucas treinou entre os titulares, o Rodriguinho também, então a expectativa é da gente ter um time bem modificado aí para esse compromisso, tá? Bora falar sobre São Paulo Futebol Clube. Rafael Tolói já passou pelos exames médicos nesta quinta-feira, né, na data de chegada dele ao Brasil. Ele chegou na tarde desta quinta-feira, inclusive já passou pelo aeroporto, a imprensa que estava ali falou com ele, ele não quis falar muita coisa. Logo em seguida ele foi para o CT da Barra Funda e realizou os exames médicos. A expectativa é na manhã desta sexta-feira ele já assinar o seu contrato oficialmente e já ser anunciado como novo reforço do São Paulo. O contrato dele vai ser até dezembro de 2026, caso ele bata uma meta de se jogar 50% das partidas em 2026, o seu contrato será prorrogado por mais uma temporada, ou seja, até 2027. Ele é um zagueiro que na Atalanta jogava mais pelo lado direito, numa linha também com 3 zagueiros. A Atalanta durante esses últimos anos sempre adotou uma linha com 3 zagueiros, então o Tolói está familiarizado com esse esquema tático. Ele atuava mais como zagueiro pela direita. Ele pode até acabar fazendo ali a função de líbero, até quem sabe até quebrar um galho como um zagueiro pela esquerda. Mas preferencialmente ele atuou tanto pela direita, que hoje é na vaga do Ferrarese, que era a sua posição preferencial, e em algumas oportunidades acabou sendo o zagueiro central, que no esquema ideal de jogo é a função que o Arboleda tem feito. O Rafael Tolói, ele chega ao São Paulo depois ali de 10 anos, inclusive existe uma expectativa interna que ainda não é 100% confirmada, do atleta estar disponível para o compromisso contra o Atlético Mineiro, que vai ser no dia 24 deste mês, né, de 24 de agosto, inclusive deve marcar também o retorno do Wendel para essa partida. Para amanhã, né, contra o Sport Recife, bem difícil dele acabar indo viajar, até porque ele estava um mês parado, estava só cuidando lá do seu lado físico em Brasília, não, em Goiânia, então não deve realmente ter condições de jogo. Até regularizado ele pode até estar, mas algo de físico não tem como. E aí na terça-feira contra o Atlético Nacional ele não está inscrito, ele só poderá ser inscrito nas quartas de final da Libertadores, caso o São Paulo assim passe contra o Atlético Nacional, e aí ficaria disponível já para o confronto contra o Atlético Mineiro, no mais tardar contra o Cruzeiro, mas pelo que eu conversei com algumas pessoas, existe uma expectativa dele pelo menos ficar no banco contra o Galo, porque no planejamento inicial do Crespo, ele vai com as reservas contra o Sport, contra os titulares diante do Atlético Nacional e contra o Galo no domingo ele já iria também com os titulares, porque o jogo é na terça e teria quarta, quinta, sexta, sábado, 4 dias de preparação para o compromisso no domingo, e aí ele iria já com a sua equipe principal. O que você acha da contratação do Rafael Tolói? Quero saber a sua opinião aqui nos comentários.
Antes da gente continuar, seja membro deste canal para você ter conteúdo exclusivo, ter o nosso grupo do WhatsApp lá que está bombando, cada vez mais a gente está crescendo aqui o nosso grupo de membros, quero agradecer a todos os membros que fazem parte dessa conquista e também convidar você para fazer parte dessa comunidade, tem lives, participação nas lives de pré e pós-jogo, tem vídeos exclusivos, nosso grupo do WhatsApp, então você vai gostar bastante, a gente conta vários bastidores lá. Bora continuar trazendo mais informações sobre o tricolor. Mailton no São Paulo. Como é que tá essa situação? Bora explicar com detalhes essa história. O São Paulo tinha feito uma tentativa com o Metalist da Ucrânia, que é o clube detentor dos direitos do Mailton, e o emprestou para a Chapecoense. Ele tem sido um dos destaques da Série B deste ano. Ele tem 6 gols, 3 assistências, e aí é um jogador que tem mais valências ofensivas. Ele está se destacando justamente por ser um lateral bem ofensivo. E aí chamou a atenção do São Paulo. O São Paulo tinha feito um contato com o Metalist, né, mas o Metalist ali por conta da briga na justiça que o São Paulo tinha ali na FIFA em relação ao pagamento do Paulinho Boia e tudo mais, o Metalist não quis ali fazer negócio, até porque entendia que poderia ter ali um valor da transferência, né, poderia garimpar uma graninha. E aí o São Paulo deixou para lá e foi em busca de outros nomes. Mas o São Paulo recebeu a sinalização do staff do Mailton de que, olha, a gente está interessado sim em fazer negócio, não desistir não, vamos tentar novamente, vamos conversar, bora tentar ali encontrar algumas soluções. E aí, com esse lado do staff do atleta que tem batido o pé, que tem tentado lá com o Metalist da Ucrânia essa liberação, as coisas podem avançar e nessa sexta-feira existe uma expectativa bem legal por parte da diretoria do São Paulo desse negócio ter um encaminhamento diferente. O São Paulo voltou às tratativas com o Metalist, tem tentado ali adocicar um pouco as conversas, baixar um pouco a temperatura para conseguir essa liberação e o staff também recebeu uma sinalização positiva, por mais que tenha outras equipes do futebol brasileiro que estão de olho na sua contratação, como por exemplo o Grêmio, tem outras equipes também da Série A que estão monitorando a sua situação, o staff entende que o São Paulo hoje para ele seria melhor, até por conta de uma disputa de Copa Libertadores da América, o esquema tático que favoreceria muito o seu estilo de jogo e também existe uma vontade muito grande do atleta de se mudar para o tricolor paulista, então a expectativa nessa sexta-feira das coisas avançarem. Só para dar os créditos, quem trouxe em primeira mão ali esse retorno das tratativas foi o Gabriel Sá, e aí a gente conseguiu avançar um pouquinho mais nessa apuração. Você gosta da possibilidade do Mailton ser o jogador do São Paulo? Quero muito saber a sua opinião. O São Paulo está tentando um empréstimo de 12 meses com opção de compra. E aí o São Paulo, como o Metalist está tentando uma grana, o São Paulo está tentando fazer, vamos fazer o seguinte, vocês nos devem aqui, é algo próximo a 3,5 milhões de reais. Vamos fazer o seguinte, a gente tira 1 milhão dessa dívida, e aí você fica como taxa de empréstimo, caso a gente compre o atleta no futuro, aí a gente volta a conversar e a gente tira esse 1 milhão aí que a gente tá cedendo dessa dívida por conta aí do empréstimo do Mailton. Então é mais ou menos nessas conversas que as coisas estão andando. Existe otimismo pela parte da diretoria, mas da parte do staff que eu conversei existe um otimismo ainda maior, mais do que propriamente do próprio São Paulo. Vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos, combinado? Bora continuar pra gente, antes da gente fechar, né, o vídeo de hoje, a gente já falou sobre Tolói, sobre Mailton. Quer comida afetiva com qualidade, saudável, com preço justo? Aqui embaixo na descrição tem o link da Mandaká, que é a nossa parceira do canal, que você vai gostar bastante. Vem na minha que você vai gostar, garotinho. Dá uma olhada lá nas marmitas, você vai gostar bastante. Tem uma variedade bem legal. Então são marmitas bem saborosas, uma comidinha de vó. Vocês vão gostar bastante. Tem um doce, tem também salgados, tem suco, vocês vão gostar bastante. E aí aqui embaixo ainda na descrição tem o meu cupom Alexander, para você ter 15% de desconto e ainda frete grátis. Você fazendo o seu pedido até às 5h30 do mesmo dia vai chegar na sua casa, no mesmo dia. Então você vai gostar bastante. O link está aqui embaixo na descrição. Comidas saudáveis e sem sujar louça, sem lavar prato, você vai gostar bastante. Bora fechar o vídeo de hoje? Nico Hernandes, Matheus Gamarra e Foyt. São 3 atletas que foram recentemente especulados no São Paulo e que muita gente, o que eu recebi de mensagem sobre esses 3 atletas, de verdade, acho que nem do Tolói eu recebi tanta mensagem. Muita gente perguntando sobre esses 3 nomes. E, gente, não procede nenhum deles, né? Foram alguns perfis
fakes, alguns perfis até de sátiras do São Paulo, que começaram a espalhar. Tem até uma fonte que é o Gustavo Onofre, do GE, que é uma fonte muito utilizada para fazer esse tipo de sátira, para fazer esse tipo de piada. Né? São páginas de humor que ridicularizam justamente o mercado, fazem essa piada e aí com essas piadas acabam crescendo e crescendo e crescendo. Aí o pessoal vai compartilhando em grupo do WhatsApp, vai compartilhando no Facebook, vai compartilhando no Telegram e acaba virando uma especulação verdadeira quase. Então, foram esses 3 nomes recentes que o pessoal comentou bastante e não faz nenhum sentido, tá? Mas por mais que o do Foyt eu não consultei ninguém não, porque ficou muito na cara. Mas os outros dois a gente foi consultar e não tem absolutamente nada. O Nico Hernandes é aquele zagueiro que também joga de lateral direito, que jogou no Atlético Paranaense recentemente. Se eu não me engano, ele também foi para o Internacional, se eu não estiver enganado. E aí ele está atualmente no Banfield, aí seria uma possibilidade de negócio, mas não tem absolutamente nada. O Matheus Gamarra é um zagueiro que ele pertence ao Atlético Paranaense, está emprestado ao Cruzeiro e não tem jogado muito lá. A última vez que eu tinha visto ele tinha 2 jogos só no Campeonato Brasileiro, então estaria buscando um novo clube, ele que tinha se destacado lá no Libertad. Mas também não tem absolutamente nada, também nem foi oferecido nem nada nesse sentido. No São Paulo não existia absolutamente nada. E o Foyt, ele renovou o contrato com o Villarreal agora há pouco, até 2029, e até foram foi 2 perfis que eu gosto bastante, inclusive, que repercutiram e são muito engraçados, que é o Tricas no Pente e o Geladeira Tricolor. Então, fazem essa sátira, fazem essas brincadeiras, então muito cuidado quando você vai ver essas notícias aí para ver essa veracidade. Tudo não passa de uma brincadeira. Então, esses 3 atletas, tá? Os outros 2 até foram mais especulações mesmo que foram criadas. Esses 2 aqui não fazem parte dos planos, em nenhum momento houve conversas para a contratação desses 2. Já o Foyt foi toda uma brincadeira, foi toda uma sátira, então não tem absolutamente nada nesse sentido. Combinado? É por isso que você tem que ir lá no nosso grupo de membros, porque esses 3 nomes foram mandados lá, e aí a gente sempre fala, não, ó, isso aqui não procede, isso aqui. Até os próprios membros falam, não, esse aqui é uma sátira, por isso que é importante você estar lá no nosso grupo de membros, que aí você não vai correr risco de receber essas fake news. Combinado? Boa sexta-feira para todo mundo. Mais tarde, a partir das 6h30, estarei ao vivo nos 3 zagueiros para a gente repercutir, trazendo muitas informações sobre o São Paulo Futebol Clube e falar bastante sobre as negociações que o São Paulo tem feito aí nesses últimos dias. O convite está feito, deixe seu like, seu hype, inscreva-se no canal e até a próxima. Tchau!